História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 3 de março de 1111. Morre Bohemundo de Hauteville, meu 31º avô, 4 vezes meu avô, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto. Está sepultado em Canosa di Puglia, Apulia. Bohemundo de Hauteville era 6º avô da rainha Santa Isabel. Bohemundo de Hauteville, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, nasceu em 1080, e morreu a 3 de março de 1111, era filho de Roberto Guiscardo de Hauteville, duque de Apulia, Calabria e Sicília, e de Alverada de Buonalbergo, neto paterno de Tancredo de Hauteville e de Fredesenda da Normandia, filha de Ricardo I, duque da Normandia e de Gonora de Crépon, princesa da Dinamarca. Bohemundo de Hauteville, príncipe de Taranto, foi o primeiro príncipe de Antioquia e um dos líderes da Primeira Cruzada. Era o primogênito de Roberto Guiscardo de Hauteville, duque de Apulia, Calabria e Sicília, com a sua primeira esposa Alverada de Buonalbergo. Foi batizado com o prenome de Marco, mas passaria a ser chamado Bohemundo pelo seu pai. Títulos nobiliárquicos. O título de príncipe de Taranto não terá sido usado por Bohemundo durante a sua vida, mas sim criado por Rogério II da Sicília, em 1132. Foi concedido retroativamente a Bohemundo em 1153, como Antiocenos et Tarentinus Princeps, príncipe de Antioquia e Taranto, no Códice Diplomático Barese, e depois vulgarmente denominado de Princeps Tarentinus, príncipe de Taranto. Durante a sua vida, Bohemundo assinava documentos simplesmente como Roberti dos Cisfilius, filho do duque Roberto, até à tomada de Antioquia. O seu filho e sucessor Bohemundo II, príncipe de Antioquia, referia-se ao pai como Magnus Bohemundus, que pode ser lido como Bohemundo o Grande, devido à sua enorme estatura física ou aos seus feitos guerreiros, ou como Bohemundo o Velho, talvez para se diferenciar do filho, supostamente o Novo. Por fim, devido à disputa que Bohemundo de Hauteville teve com o irmão, e com a subsequente diminuição do Ducado de Apulia, foi chamado de Duque da Apulia, Dux Apuliae, por alguns cronistas. Mas o título mais frequentemente usado durante a sua vida teria sido Príncipe de Antioquia. A Primeira Cruzada. Em 1096, Bohemundo acompanhava o tio Rogério I da Sicília no ataque à cidade de Amalfi, que se revoltara contra Rogério Borsa. Grupos de cruzados começaram a passar, atravessando a Península Itálica a caminho de Constantinopla. Motivado, Bohemundo viu aqui uma oportunidade de criar um principado seu no Oriente. O cronista Godofredo Malaterra do século XI afirma claramente que Bohemundo tomou a cruz apenas com a intenção de conquistar terras gregas. O príncipe de Taranto organizou um exército normando, talvez um dos melhores da hoste cruzada. Atravessou o mar Adriático e entrou em Constantinopla pela rota que já antes tinha tentado seguir de 1082 a 1084. Teve o cuidado de observar a estratégia política de Aleixo I Comneno, quando chegou a Constantinopla em abril de 1097, prestou homenagem ao imperador. Este exigira aos líderes da cruzada o juramento de lhe entregarem as terras reconquistadas aos muçulmanos. É possível que Bohemundo tivesse negociado com Aleixo sobre um principado em Antioquia. Se o fez, não terá sido encorajado pelo bizantino. De Constantinopla a Antioquia, Bohemundo de Hauteville foi provavelmente o principal líder da Primeira Cruzada. É de realçar que, sob a sua liderança, a Primeira Cruzada conseguiu atravessar a Ásia Menor, ao contrário das cruzadas subsequentes de 1101, 1147 e 1189, que falhariam. Homem político, Bohemundo de Hauteville usou o entusiasmo dos cruzados para os seus próprios fins. Quando o seu sobrinho Tancredo se separou do exército principal em Heracleia Sibistra, atual cidade de Arli, Turquia, para tentar estabelecer um entreposto cruzado na Cilícia, o que ajudaria Balduíno de Bolonha a fundar o condado de Edessa, a sua manobra pode ter tido já uma intenção de preparação para a criação do principado do seu tio. Bohemundo de Hauteville tornou-se um dos mais importantes líderes cruzados. No cerco de Antioquia jogou muito bem as suas cartas e, por fim, assumiu o controle exclusivo da cidade, que não entregou a Bizâncio como tinha prometido, mas manteve-a para si. Príncipe de Antioquia. Enquanto Jerusalém era tomada pelo resto do exército cruzado, Bohemundo de Hauteville consolidou o seu poder. Um infeliz incidente que lhe aconteceu, ficando cativo durante 3 anos pelo sultão de Mossul, quase arruinava as suas ambições. No entanto, ele vingou-se quando, em 1105,
depois de destruir o exército do sultão em Harran, negociou a rendição de Alepo, tornando-se após a anexação, o mais poderoso príncipe cristão do Levante. Isto dificultou desde então as suas relações com Balduíno II de Edessa, seu aliado em Harran, que constatou que Boemundo de Hauteville conquistara uma grande cidade só para si. A conquista de Antioquia. Antioquia era uma antiga cidade bizantina que tinha sido conquistada pelos muçulmanos há apenas cerca de uma década, em 1085. Boemundo foi o primeiro a posicionar-se no cerco cruzado em outubro de 1097 e um dos principais intervenientes da ação bélica, rechaçando as tentativas dos muçulmanos de oferecer ajudas a partir do leste, e fazendo a ligação das forças sitiantes no ocidente com os navios genoveses no porto de São Simeão. Com mais de 400 torres, a cidade era quase impenetrável e o cerco arrastou-se pelo inverno, causando grandes dificuldades para os cruzados que foram frequentemente forçados a comer até os próprios cavalos ou, conforme as lendas, os corpos dos companheiros cristãos que não sobreviveram. Face às dificuldades do cerco, Boemundo viu a ocasião de tomar um domínio para si. Imediatamente ameaçou, com o pretexto da demora do cerco, voltar à Itália para trazer reforços, mas as suas capacidades estratégicas e a importância do contingente que o acompanhava eram absolutamente necessárias à cruzada. Por isso foi-lhe prometido tudo o que quisesse para continuar. Entretanto, a partida de Tatício, o representante do Império Bizantino, deu-lhe uma justificação para alegar traição, o que podia autorizar os cruzados a considerarem-se livres do seu juramento a Aleixo I Comneno. Boemundo acabou por convencer um guarda, de uma das torres, um cristão convertido ao Islão chamado Firoz, a permitir a entrada dos cruzados, mas o líder cruzado não tinha intenções de concluir a ação antes que a posse da cidade lhe fosse assegurada. Isto ocorreu em maio de 1098, sob o terror da aproximação do líder muçulmano Kerboga, à frente de um grande exército de auxílio à cidade, e com uma ressalva em favor de Aleixo, se este cumprisse a sua promessa de ajudar os cruzados. Boemundo fez os outros líderes prometerem que tomaria a sua posse o primeiro a entrar na cidade, o que aconteceu a 3 de junho de 1098, seguindo-se o massacre dos habitantes muçulmanos. Somente 4 dias depois, um exército islâmico, liderado pelo general Kerboga, chegou de Mossul para sitiar-os até ao momento sitiadores da cidade. Aleixo I Comneno vinha a caminho para auxiliar os cruzados, mas voltou para trás ao ouvir as notícias de que a cidade já tinha sido retomada. No entanto, os cruzados ainda resistiam ao cerco, com a ajuda de um monge chamado Pedro Bartolomeu. Este afirmava ter sido visitado por Santo André, que lhe teria contado que a lança do destino, que feriu o flanco de Cristo na cruz, encontrava-se em Antioquia. Foi feita uma escavação na igreja de São Pedro e a lança foi descoberta pelo próprio Pedro Bartolomeu. Apesar de se pensar que tinha sido o monge a colocar a falsa relíquia no local, até o legado papal Ademar de Monteil acreditava nisto, o logro melhorava a moral dos sitiados. Com este novo objeto santo à cabeça do exército, Boemundo marchou ao encontro de Kerboga, a quem derrotou miraculosamente, milagre segundo os cruzados, que afirmavam ter surgido um exército de santos a combater juntamente com eles no campo da batalha. Houve então uma longa disputa sobre quem teria o controle da cidade. Boemundo, apoiado pelos outros normandos itálicos, acabou por vencer e declarar-se príncipe. Uma vez que já era príncipe de Taranto, na Itália, e desejava manter a sua independência no seu novo domínio, não quis receber o título de Duque do Imperador Bizantino, nem outro título nobiliárquico, como conde, que implicasse rígidas obrigações feudais. Mas Boemundo não ficou seguro da posse de Antioquia nem depois da sua rendição e da derrota de Kerboga, teve de fazer prevalecer as suas pretensões contra Raimundo IV de Toulouse, que protegia os direitos de Aleixo. Só conseguiu obter o completo domínio em janeiro de 1099, e depois ficou nas proximidades de Antioquia para assegurar a sua posição, enquanto os outros cruzados se dirigiram para sul em direção a Jerusalém. No Natal de 1099 chegou finalmente à cidade santa e fez eleger Dagoberto de Pisa como patriarca latino de Jerusalém, talvez para controlar o crescimento de um forte poder lutaríngeo na cidade. Podia parecer que Boemundo estava destinado a fundar um poderoso principado em Antioquia que superaria o reino de Jerusalém. Tinha um bom território, uma boa posição estratégica e um exército forte. Mas teve que enfrentar duas grandes forças, o Império Bizantino, que reclamava todos os seus territórios, sendo apoiado por Raimundo de Toulouse, e os principados muçulmanos no nordeste da Síria. Falharia nos dois conflitos. Boemundo de Hauteville, primeiro príncipe de Antioquia,
príncipe de Taranto morreu dia 3 de março de 1111 sem voltar ao Oriente, tendo sido sepultado em Canosa de Puglia, Apulia, a 6 de março de 1111, deixando um filho que herdaria os seus domínios, Boemundo II de Antioquia. O Tratado de Devol acabaria por não ter a aceitação de Tancredo da Galileia, que se apressou a renegá-lo após a morte de Boemundo e a reiniciar o conflito com os bizantinos. Família e descendência. Do casamento entre Boemundo de Hauteville, primeiro príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto com Constança, princesa de França, minha 31ª avó, 4 vezes minha avó, filha de Filipe I, rei de França e de Berta da Holanda, nasceu. Boemundo II de Hauteville, príncipe de Antioquia, casou com Alice de Rethel, meus 30 avós, 4 vezes meus avós.